Fala, meu povo. Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um livro que um dia na minha vida eu ouvi dizer que seria um livro fácil de ler e de entender. E hoje eu já não sei se eu concordo, né, com essa frase que me foi dita. Como você viu pelo título do vídeo, hoje vamos tentar dar uma lida até onde der, vamos dizer assim, do livro de Mateus. Então, esse livro, não sei se dá para chamar de um livro, né, mas esses escritos aqui são chamados de evangelho. Então, Mateus é um dos 4 evangelhos. O que é isso? O que isso quer dizer? Por que tem esse nome? Bom, tem esse nome porque, em grego, esses livros aqui, esses textos, esses acontecimentos, enfim, eram chamados de Evangelion. Evangelion. E o que significa Evangelion? Evangelion significa boas notícias, boas novas. E qual é a notícia boa que esse evangelho vem trazer? É isso que a gente vai ver hoje, beleza? Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Eu estou com a minha aberta aqui, estou com a minha Bíblia aberta na versão NVI. E vamos lendo, e sempre que eu quiser falar alguma coisa, eu vou parar um pouquinho de ler, e aí eu falo aqui, beleza? Antes da gente começar a ler, eu queria deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, esse é o primeiro livro do que a gente chama de Novo Testamento, legal? Então, reparem que ele não é o primeiro livro da Bíblia. Existe todo o Antigo Testamento que vem antes deste livro. E o Antigo Testamento tem diversos livros, muitos, dezenas de livros. E é interessante que a gente tenha conhecimento desses livros e do que eles falam, pelo menos por alto, para entender onde a gente está. Porque dá para começar a ler a Bíblia por Mateus ou algum outro evangelho? Dá. Mas a Bíblia tem uma ordem canônica por uma razão. Então, acredito que o ideal seja seguir a ordem da própria Bíblia. Então, o próprio texto de Mateus vai deixar claro pra gente que ele se utiliza de muitas coisas que o Antigo Testamento traz. Então, é interessante que a gente conheça esse Antigo Testamento, os escritos dele, antes de ler Mateus. Se você não conhece, ou se você conhece, mas não se lembra, não tem problema. Sempre que eu achar prudente, eu vou ressaltar alguma coisa aqui. Se precisar, a gente lê algum texto lá de trás, beleza? Então, Mateus capítulo 1 começa dizendo assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui deixa eu só falar algumas coisas, né? Eu tô lendo aqui na versão NVI, tá bom? Essa palavra aqui, que na minha, no versículo 1 aparece como genealogia, em grego é a palavra Gênesis, igual a Gênesis, tá bom? Lembrem-se disso, porque mais pra frente ela vai aparecer de novo, de uma outra maneira. Então fala, registro da genealogia de Jesus Cristo. O que é Cristo, né? Jesus é o nome dele, ok. E Cristo, o que significa Cristo? Cristo, do grego Christos, se eu não me engano, a pronúncia é essa, se eu não me engano, é a tradução para a palavra ungido no hebraico, que eu não me lembro como é. Então, poderia ser um registro aqui da Gênesis de Jesus ungido, ou Jesus o Messias, Machia, né? E aí a gente precisa tentar entender quem é esse ungido, quem é esse Messias, o que a Bíblia fala sobre ele. A pergunta é muito boa, porque até hoje se discute se certos textos são messiânicos ou não. Os judeus, então, têm discussões maiores ainda sobre certos textos e tal. Mas quem era esse tal Messias? E por que ele é importante? A gente também vai ver isso hoje. E aí o versículo 1 faz questão de deixar claro que ele é filho de Davi e filho de Abraão. Porque, não sei, mas isso parece importante. No versículo 2, então, ele diz, Abraão, que é o que aparece por último ali, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar,
Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e assim vai indo, tá bom? O que eu quero ressaltar é que do versículo 2 até o versículo 15, a gente tem os nomes de homens, que são pai e filho, pai e filho, pai e filho. Então a gente vai ter registros de homens, só homens, e o verbo é o verbo gerou. Então Abraão gerou Isaac. Então Isaac foi filho dele. Isaac gerou Jacó. Essa forma se repete o tempo todo, até o versículo 15 é assim. Então começa em Abraão, passa por Isaac, depois Jacó, depois Judá, depois fulano, depois fulano, até que no fim do versículo 6 diz, e Jessé, que era um deles, gerou Davi, o rei Davi. E depois diz, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Todos esses nomes aqui do versículo 6 até o versículo 11, todos os nomes que aparecem aqui são nomes de reis. Todos os reis que Judá teve, tá bom? Até o exílio. O exílio aconteceu no século VI a.C., no início do século VI, terminou no fim dele, mais ou menos pro fim dele, mais ou menos. E no versículo 11 vai dizer, e Josias, que foi um dos reis, inclusive foi um bom rei que Judá teve, Israel teve, Josias gerou Jeconias, ou Joaquim, e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Então tem essa época de exílio, e depois do exílio ele vai dizer, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, assim vai. No versículo 15 diz, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, vírgula, marido de Maria, vírgula, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Para ser bem honesto, em grego, o termo que foi traduzido na NVI como nasceu, em grego o termo é o mesmo, tem a mesma raiz do termo gerou, que eles traduzem como gerou. Então, é mais ou menos como se tivesse escrito assim, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou Jacó, Jacó gerou José, vírgula, marido de Maria, vírgula, da qual foi gerado, ou na qual foi gerado, Jesus, que é chamado Cristo. A raiz do termo é a mesma, é o gerou e o foi gerado. Só que nessa última parte, quando fala sobre Jesus, o verbo utilizado não é gerou, o verbo é foi gerado, está na voz passiva, tá bom? Provavelmente porque não foi José que gerou Jesus. Ok? E aqui o texto ainda não disse quem gerou Jesus. Só disse que Jacó gerou José, José casou com Maria, da qual ou na qual foi gerado Jesus. E aí no versículo 17, que eu sou obrigado a dizer que parece ser o clímax desse trecho, diz, assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio, e 14 do exílio até o Cristo. E por que o autor faz questão de falar 14, 14, 14? Não sei, mas na gematria, que é uma outra ciência, a palavra em hebraico David corresponde ao número 14. Então, o que isso quer dizer? Não sei. Mas o autor fez questão de deixar claro aqui que Jesus Cristo, de fato, é da linhagem davídica. Parece que ele quer dizer isso. Parece. Versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Aqui, a palavra nascimento é a mesma Gênesis que aparece lá no versículo 1, tá bom? E, inclusive, quando eu descobri isso, e eu vi que esse termo se repete, e que parece que a história da formação dele vai ser contada duas vezes, né? Parece que ele está contando duas vezes. Não é bem duas vezes, mas me lembrou lá do Gênesis 1, tá? Quando eu li aqui, porque lá no Gênesis 1 e 2, né? No Gênesis 1 e 2, o Gênesis 1 fala que Deus criou os céus e a terra, aí ele vai falando, criou a luz, depois criou tal coisa, depois criou a terra, depois criou não sei o que e tal. E lá no Gênesis 2, versículo 3, eu acho, ele meio que retoma, parece que ele vai falar de novo, né? Foi assim a gênese do céu e da terra, que ele já tinha acabado de falar. Inclusive tem gente que fala que essa retomada que o Gênesis 2 faz
dá a entender que Deus fez, depois destruiu e refez tudo de novo e tal. Não concordo com essa tese, por exemplo, porque aqui parece que a gente tem um caso parecido, de ele contar uma coisa e depois ele contar a mesma coisa de outra forma, por outra razão, porque a proeminência dele provavelmente vai mudar, beleza? Então a proeminência do versículo 1 até o versículo 17 parece ser enfatizar que Jesus Cristo é descendente de Abraão e de Davi. E a partir do versículo 18 a gente vai ler aqui. Então foi assim a gênesis de Jesus Cristo, versículo 18. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Parou. Pela primeira vez na Bíblia, lembrando que a gente já leu o Antigo Testamento inteiro até chegar aqui, beleza? Pela primeira vez na Bíblia aparece esse termo Espírito Santo. Isso não apareceu antes nenhuma outra vez. Porque antes disso, a Bíblia se referia a um Espírito da parte de Deus como o Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor. Não aparecia como Espírito Santo. Então, é uma das marcas que a gente tem que olhar e falar assim, opa, mudou, alguma coisa que mudou, né? Não estou querendo dizer nada, tá bom? Só estou ressaltando uma coisa que o texto traz. Então, antes que se unissem, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Agora prestem atenção, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, na minha Bíblia tem aqui embaixo, né? Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. Beleza. Aqui, do meu ponto de vista, pelo menos até agora, aqui está resumido o que é o Evangelion. Essas são as boas novas. E assim, eu preciso ser bem sincero. Parece que o anjo aqui está falando, lembrando que anjos apareceram para seres humanos, muitos deles judeus, né? De acordo com o que a Bíblia fala. Então, até aqui, a narrativa, ela segue uma certa pegada judaica, beleza? E o anjo fala, ele salvará o seu povo. Povo de quem? De Jesus. Quem era o povo dele até aqui? Os judeus. Então parece que o anjo está dizendo uma coisa que é voltada para os judeus. Depois a gente vai ver se é isso mesmo. Mas, uma coisa que é importante ressaltar. Nenhum ser humano, judeu ou não, até esse ponto, jamais tinha recebido uma incumbência dessa. A gente pode lembrar de alguns exemplos. Se você for pegar Juízes, acho que é Juízes 13, talvez um pouco antes, um anjo aparece para aqueles que vão ser os pais de Sansão e falam, olha, o seu filho vai ser assim, assim, assado, ele não vai cortar o cabelo, não sei o quê, porque ele vai dar início à libertação de Israel dos filisteus. Ok. Mais pra frente, quando Israel pede um rei, aí Deus manda Samuel ir lá, ungir Saul, e o Espírito de Deus se aposta de Saul, e a Bíblia diz que foi assim para que Saul livrasse os israelitas do amonita Naás. Beleza, era um outro povo, beleza. E assim vai, Deus, ou ele mesmo livrou, ou ele mandou pessoas para livrarem os israelitas de outros impérios e tal e tal. Aqui é diferente. Aqui é bem diferente. Bem diferente. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Beleza? Isso não é normal. Na narrativa bíblica, até aqui, isso não é normal. Isso é muito diferente. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Abre aspas. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Já fiz um vídeo para falar sobre esse versículo 23. Foi um vídeo para falar só sobre isso. Porque no hebraico original, lá em Isaías 7, não está escrito virgem, está escrito jovem. E aí quando traduzem o texto para o grego, eles traduzem como virgem. Então por que Mateus falou virgem e tal? Provavelmente ele usou o texto grego. E por que ele usou o texto grego? Teve uma razão. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, que eu não sei se todo mundo está pronto para ouvir, mas eu acho que vale a pena falar, é que
Israel, lá no 6º século a.C., foi para o exílio na Babilônia, beleza? O exílio deles acaba porque os persas destroem os babilônios e depois de algum tempinho mandam os judeus de volta para a terra deles. Mas Israel meio que continuou sendo uma província persa, porque os persas ganharam do povo que tinha ganhado dos israelitas. Então, os judeus, de fato, eles sofrem alguma influência persa, tá? Algumas influências persas. E isso aparece, inclusive, no texto bíblico. Se você pegar o livro de Eclesiastes, os livros dos profetas pós-exílicos, Neemias, eu acho, eles têm palavras hebraicas de origem persa, beleza? Então, alguma influência persa os judeus realmente tiveram de fato. Inclusive, a expressão rei dos céus, né? Às vezes alguns judeus se referem a Deus dessa forma. Só que essa expressão Deus dos céus, desse jeito, é uma expressão persa. Então, eles incorporaram a forma de... Eles não incorporaram qualquer tipo de verdade da religião persa, não é isso. Mas eles incorporaram formas de falar, palavras, enfim, e até mesmo algumas ideias dos persas. E na Pérsia, na época, existia, e até hoje ainda existe, uma religião chamada zoroastricismo, ou zoroastrismo. E nessa religião, existe a história de um homem que nasceu de uma mulher virgem, esse nome se chamava Zoroastra, esse homem se chamava Zoroastra, nasceu de uma virgem, morreu com 33 anos, fez algumas coisas parecidas com as que Jesus fez. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muita gente que diz que Mateus escreveu esse evangelho dele para os judeus. E eu acho que procede, sim, tá bom? Procede. E uma das razões para isso é que, pelo menos para os leitores originais, ficava claro que alguns elementos, por exemplo, esse nascimento virginal de Jesus Cristo, alguns elementos se assemelhavam muito a elementos da religião zoroastricista da época. Então você vai ver que diversas vezes Mateus ele faz questão de citar o Antigo Testamento, a escritura dos judeus, para afirmar de fato que Cristo é o Messias do judaísmo, que Cristo é descendente de Davi, de Abraão, que foi o que Deus tinha prometido muito antes de existir a religião persa, etc, 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 entenderam? Então várias ligações que Mateus vai fazer com a escritura, o AT, provavelmente são por causa disso. É para mostrar que, olha só, o zoroastricismo aqui, beleza, ele pode ter alguns elementos e tal, que se pareçam com aquele que haveria de vir mesmo, mas esse que haveria de vir, que veio agora, ele tem a sua autoridade assegurada pela Escritura, por causa disso, disso, disso e disso, beleza? Então, quando Mateus diz lá no versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, ele está reafirmando, olha só, não é porque a religião zoroastra fala que aconteceu desse jeito assim, 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 que Jesus tem a ver com... Não, Jesus foi prometido por Deus, pelo nosso Deus. Beleza? Ok. Então vamos continuar lendo, né? Então o que José, marido de Maria, fez depois que ele teve esse sonho, né? Que o anjo falou com ele. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Ponto. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Eu não quero ficar entrando muito aqui em questão de doutrina da igreja X ou Y. Não vou entrar nessa mesmo, mas pelo que o texto dá a entender, José não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz um filho. Então ela teve esse filho, que foi Jesus, ela concebeu e deu à luz sendo virgem. Depois que Jesus nasceu, mais pra frente, não sei o que aconteceu. Eu não estava lá para ver, tá bom? Mas a Bíblia mais pra frente vai dizer que Jesus tinha irmãos. Eu não sei se são irmãos de José com outra mulher, não sei. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus tinha irmãos. E não dá para dizer que o termo em grego não é para se referir a irmãos, não tem como. Mas enfim. E o texto disse que não teve enquanto ela não deu à luz um filho, tá bom? Então, parece que o texto dá a entender que eles tiveram relação depois. Isso é relevante?
Para mim, isso não é nem um pouco relevante. Absolutamente nem um pouco relevante. Muito bem. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mais problemas. Vamos com calma. Então tá. Então o texto diz que Jesus nasceu em Belém, que é uma de uma cidade, da Judéia. Judéia. Esse termo Judéia, até onde eu me lembro, ele não aparece antes na Bíblia. Posso estar errado, tá bom? Então, por que ele aparece assim? Não é Judá, era a nação de Judá, ou era Israel, enfim. Aparece Judéia porque provavelmente naquela época ali, na região de Israel, de Judá, que é o sul de Israel, provavelmente pertencia ao Império Romano, devia ser uma província, né, do Império. Então, os caras apelidaram de Judéia, tá bom? Nos dias do rei Herodes, e aí existiram vários Herodes, não dá para saber, pelo menos por enquanto, qual Herodes é. O texto vai dizer, então, que depois que Jesus nasceu, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Que magos são esses, gente? Que magos são esses? O termo grego para esses magos é magoi. E o que esse termo quer dizer? Provavelmente se refere a astrólogos, algo do tipo, tá? Ou sábios de outros lugares, não sei. Mas porque mago pra gente dá a impressão de que é alguém que faz magia, né? Mas não sei se é bem isso que o texto queria dizer, não. Vindos do Oriente, sabe-se lá da onde, talvez da Babilônia, da Pérsia, não sei. Chegaram a Jerusalém, versículo 2, e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Rei dos judeus, olha como eles falam. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse adorá-lo aqui, vou ser sincero, eu não sei se esse adorá-lo aqui, para esses tais magos, tinha a ideia de adoração a um deus, beleza? Eu não sei. Não sei se esse adorá-lo era só prestar homenagem e tal, eu não sei. Mas eles já sabiam que tinha um rei dos judeus ali. Como que eles sabiam que tinha um rei dos judeus ali? Como que eles olham para uma estrela e já sabem que rei dos judeus? Por que rei dos judeus? E aí, enfim, as respostas podem ser várias. Talvez eles vivessem em algum lugar onde existisse uma tradição, uma religião diferente que dissesse que teria uma estrela que ia nascer de tal maneira que seria o rei dos judeus. Pode ser. Agora, para o leitor original que estava lendo isso daqui, pensando que Mateus escreveu para judeus, como que ele possivelmente leu isso daqui? E aí, para responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar lá em Números, capítulo 24, versículo 17. Na verdade, vamos ler desde o 15, né? Nessa parte aqui de Números... Calma aí, desligar aqui. Nessa parte aqui de Números, Israel já era um povo, tá? E o rei de um outro povo chamou um homem chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Enfim. E esse homem, ele não faz isso. Ele abençoa Israel 3 vezes. Depois, ele anuncia esse quarto oráculo. Então, o versículo 15 fala bem assim: Então pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Então, a gente tinha esse oráculo de Balaão, dizendo que uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. E aí, talvez, esses magos que vieram do Oriente tivessem algum tipo de influência judaica, talvez fossem judeus vivendo em outro lugar, viram a tal estrela, entenderam que
aquela estrela era o cetro, e o cetro aqui é uma figura de linguagem para se referir a um rei. Então, pode ter sido assim que os leitores originais leram, tá? Então, esses magos, eles vêm do Oriente a Jerusalém, e eles perguntam onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3, Mateus capítulo 2, versículo 3, voltando, né? Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo, ele disse. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Ok, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, de novo, né? E lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique até lá, até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, abre aspas, do Egito chamei o meu filho, fecha aspas. Essa citação está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Aquela que a gente leu antes, lá no versículo 6, Mateus 2, versículo 6, está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A de Miqueias, eu não vou entrar aqui agora, tá bom? Porque era um trecho que os judeus da época, acho que de forma certa, né, interpretaram como um texto messiânico e tal, beleza. Agora, esse aqui, do versículo 15, em que ele diz que se cumpriu assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta, e aí ele abre aspas, do Egito chamei o meu filho, fecha aspas. Esse trecho está em Oséias, tá? No livro de Oséias. Eu não vou voltar lá para ler Oséias, mas o versículo de Oséias, capítulo 11, que ele cita aqui, é quando Oséias está falando sobre a nação de Israel, tá? Então ele diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, algo assim, e do Egito chamei o meu filho. Por que ele fala isso? Porque na época, lembra daquele homem que a gente leu no início aqui de Mateus? Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e depois Deus troca o nome de Jacó para Israel. Israel, que é Jacó, vai com os filhos em algum ponto para o Egito, porque o mundo estava numa seca muito grande, eles vão para o Egito porque no Egito tinha alimento, e eles passam a morar lá, e eles vivem ali, os filhos deles vivem ali, os netos vivem ali, os israelitas vivem ali por mais de 400 anos, até que Deus tira eles de lá, quando chega lá na época do livro de Êxodo, e quando Oséias fala sobre Israel, ele está se referindo àquilo. Quando Oséias fala que do Egito, que Deus diz, né, do Egito chamei o meu filho, esse filho era Israel, era a nação de Israel, beleza? Aqui, Mateus está citando Oséias, só que ele está interpretando de uma outra forma. E aí, eu não sei se vocês já pegaram aqui, mas mais de uma vez a gente passou por um texto que Mateus citou, do AT, cuja interpretação está diferente da interpretação original. Isso já aconteceu mais de uma vez. E a grande pergunta é, por que Mateus faz isso? Porque a princípio parece que ele está sendo desonesto com o texto antigo. Porque ele está pegando e está dizendo que o texto está querendo dizer uma coisa que o texto não disse. Não é isso? Por que ele faz isso? Pessoal, a grande verdade paradigmática, metafísica e tal, que eu já aceitei na minha vida, é que provavelmente, muito provavelmente, todas não, mas muitas citações, quase todas, que os apóstolos fizeram do Antigo Testamento, muito provavelmente eles ouviram de Jesus, eles ouviram do próprio Jesus.
E por que Jesus muda o significado de textos da Bíblia? Esse é o grande ponto. Por que ele aparentemente, né? Não é que ele muda o significado, mas ele diz que uma coisa quer dizer aquela coisa e também quer dizer outra coisa. Jesus faz isso mais de uma vez, cara. E por que ele faz isso? A resposta que eu tenho para dar é porque ele manda no jogo, ele manda em tudo, inclusive nas regras hermenêuticas. Cara, o que era uma coisa, agora também é outra coisa. Jesus falou, ponto, acabou, ele que manda, ele que manda. E assim, aí talvez tenha gente que fique em crise ouvindo isso e tal. Inclusive, numa época eu fiquei em crise. Assim, cara, parece que tá errado, velho. Parece que eles estão interpretando tudo errado. Mas mesmo assim eu não consigo não acreditar. E aí, falando com um amigo meu, falei, cara, que doideira, velho. Porque mesmo achando estranho, eu acredito, assim, acredito fielmente, mesmo achando que tá errado e tal. E ele disse, cara, mas a gente não é cristão porque a gente conheceu o texto e o texto convenceu a nós de uma forma racional. Não. A gente estuda o texto porque a gente é cristão. Então, o que faz alguém ser cristão, isso é uma coisa, assim, eu acho que é uma das grandes belezas que existe no mundo, né? O que faz alguém ser cristão não é o convencimento racional, não. É o encontro. É o encontro que cada um vai tendo com Cristo. Então, eu tive meu encontro um dia, a partir daí acabou, já era. Eu era cristão a partir dali, sou até hoje, graças a Deus. E a partir daí, eu me submeto às regras hermenêuticas que Jesus trouxe, cara. Que ele não fez. A única coisa que ele não fez só o ato de morrer por nós na cruz. Ele fez mais do que isso, beleza? Inclusive, Paulo, depois que ele tem o famigerado encontro também com Jesus, né, a caminho de Damasco, que ele cai no chão e ele fica cego e tal. A partir dali, o paradigma dele muda totalmente. Porque quando Jesus fala com ele, ele já levanta e fala: Quem és tu, Senhor, Kyrios? Tipo assim, opa, ele já está reconhecendo Jesus de uma outra maneira. E a partir daí, ele estuda a Bíblia aparentemente por 3 anos, depois ele conhece os profetas, os apóstolos, e aprende com eles também, pererê, pererê, pererê. Mas Paulo parece que ele passa a enxergar a Bíblia inteira, o Antigo Testamento, toda na ótica que Jesus trouxe. Então muita coisa que ele escreve advém disso, tá? Advém disso. Muito bem. Eu não vou continuar muito tempo, porque já deu mais de meia hora. A gente não leu nem 2 capítulos e já deu mais de meia hora de vídeo. Vamos lá. Então a gente terminou lá no versículo 15, que ele disse: Do Egito chamei o meu filho. Ok. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Mais uma vez, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Quem é Raquel? Por que apareceu Raquel chorando aqui? Raquel aqui, muito provavelmente, é uma referência à mulher de Jacó, Israel. Então, ela não foi a mãe de todos os filhos que Jacó teve, ela foi a mãe apenas de Benjamim e de José, beleza? Então, Judá não é nem filho dela, não era filho dela. Mas ela, assim, possivelmente ela é considerada a matriarca de Israel. E aqui provavelmente esse Raquel é por causa dela, tá bom? Ou seja, muitos israelitas morreram ali, crianças, né? 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José de novo, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquilau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, e esse Arquilau provavelmente era Herodes Arquilau, tá bom? Teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E aqui a gente se complica, hein? Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Parou tudo. Parou absolutamente tudo. Rodrigo, por que parou tudo? Porque em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. E aí, como é que a gente responde isso? Eu aprendi com o meu querido amigo Valério
uma forma muito interessante de entender o que Mateus quis dizer aqui, ou o que o autor do texto quis dizer aqui. Eu vou falar agora? Não, por quê? Porque eu vou deixar você curioso para o meu próximo vídeo. E se você não der o like nesse vídeo aqui, se esse vídeo aqui não pegar um bom número de likes, eu não vou dizer o que isso quer dizer, não vou contar. E se Deus permitir, né, porque, enfim, a gente nunca sabe, né, mas se Deus permitir, no próximo vídeo eu vou explicar isso, tentar fazer algum link com o AT de por que ele foi para Galileia, e vamos também falar sobre o capítulo 3, porque aparece um tal de João Batista, que fazia uma coisa que nunca apareceu na Bíblia até agora, que é o tal de batismo. Então, da onde isso apareceu? Por que eles faziam isso? O que isso quer dizer? Qual era a aplicação disso antes de aparecer aqui? Perguntas excelentes. No próximo vídeo. Beleza? Gostou? Então, dá o like, comenta alguma coisa, manda pra alguém, velho. Manda pra alguém. Eu já falei, eu fiquei meia hora, 30 segundos falando aqui, gastando minha saliva. Você não precisa nem falar. É só mandar o vídeo pra alguém. Você não tem quase trabalho nenhum, beleza? Então faça isso, me ajude aí. E é isso, espero que tenham gostado. O vídeo tá grande, mas se vocês gostarem aí, eu continuo lendo. Ok? Um abração, fiquem com Deus.